Uma boa tarde a todos. Quinta-feira, 13 de abril, título da lição, um movimento missionário. De antemão, quero agradecer aos queridos que oraram. A viagem foi uma viagem segura, tranquila, já estamos aqui em Rio das Ostras. Por meio do estudo da Bíblia, os primeiros adventistas tiveram uma compreensão mais clara, cada vez maior, das três mensagens angélicas. E eles perceberam que Deus, na verdade, tinha uma mensagem para essa geração. E essas mensagens, o último recado de misericórdia de Deus para um mundo que perece em trevas, tem motivado as missões adventistas desde o seu início, desde os seus primórdios. Há um relato aqui na lição dizendo que em 1874, a Associação Geral enviou o primeiro missionário para a Europa. E ele era considerado, por Ellen White, o nome dele era John Andrews, o homem mais capaz das fileiras adventistas naquela época. Falava 7 idiomas, pelo menos, podia repetir de memória todo o Novo Testamento e conhecia a maior parte do Antigo Testamento. Era um homem brilhante, estudioso, um escritor, uso aqui uma palavra prolífico, que produzia muito, pregador poderoso e um teólogo competente. Aí fica aquela pergunta, por que enviar um homem assim, o mais capaz, para um local distante, um campo desconhecido? E por que ele mesmo estava disposto a ir? Com tantos dotes, talentos, com tanta inteligência, poderia ser um homem muito bem sucedido em qualquer outra área em que ele pudesse colocar-se para trabalhar. Ele poderia ser um profissional na área da saúde, da política. Por que ele mesmo se dispôs a ir? Porque ele deixou a família e foi com os filhos, porque ele já estava viúvo há alguns poucos anos, e largou tudo para ir para um local distante, navegando, para pregar a palavra de Deus. Só há uma razão para isso. Ele acreditava que Jesus Cristo voltaria em breve e que a mensagem da verdade para o tempo do fim devia ser pregada no mundo todo. Nós temos aqui 3 textos, Apocalipse 14, verso 6, o texto já está bastante conhecido de todos, que foi visto um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. O outro texto, Mateus 24, 14, quando Jesus diz que será pregado o evangelho do reino a todo mundo, para testemunha a todas as nações, então viria o fim. E o outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8, Jesus dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Qual é a mensagem, qual é a semelhança dos seguintes textos? É que todos eles falam da questão de que o Evangelho deveria ser pregado em todo o mundo. Não seria uma pregação local, regional. Todo mundo deveria ser alcançado por essas mensagens. Nos seus dias, talvez o apóstolo Paulo, nos tempos bíblicos, fosse o homem mais capaz dos que estavam ali. E ele recebeu de Jesus uma incumbência. Jesus disse dele, Paulo, para Ananias, que foi comissionado para curá-lo da cegueira e batizá-lo. Diz assim, Jesus falando de Paulo, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis e gentios, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9, verso 15. E Paulo entendeu o seu chamado e a sua missão. Ele mesmo chegou a se expressar em Atos 20, verso 24. Paulo disse, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Filipenses 1, 21, ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Atos 8, verso 4, falando dos demais servos de Deus, porque nem todos nós temos as mesmas habilidades que tiveram John Andrews em seus dias, o apóstolo Paulo nos seus. Nós somos pessoas muitas vezes simples, mas cada um de nós pode
e deve ser usado na propagação da mensagem. Os discípulos de Jesus, quando foram dispersos nos dias lá da igreja, no seu início, a igreja primitiva, disse deles, Atos 8, verso 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Então, essa mensagem, ela é mundial e cada um de nós deve entender o seu papel e cumprir a sua missão. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página, eu vou dizer para vocês aqui rapidinho, na página 128, tem um pensamento que diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Que cada um de nós assuma o seu papel, a sua posição no exército de Cristo. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.